Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 76, seguindo com esse tema que é experiência humana e providência na história da redenção, compreendida como paradoxo e contradição, hoje parte 6. Lembrando que esse é um podcast cristão, isso não significa que a gente está representando alguma denominação religiosa, mas que nós temos como objetivo tornar clara a fé cristã, para a partir disso iluminar a vida de quem nos escuta, né? Trazer clareza, uma compreensão clara para uma vida cristã. Eu acho que esse é como eu disse alguns episódios atrás, esse é a meta maior, né, de tudo que a gente faz aqui, que é um podcast sobre vida cristã. A gente traz os temas que têm como objetivo tornar a vida no mundo à luz da fé cristã, uma vida com sentido, uma vida baseada na fé, não é? Ou seja, crer para viver. Sem fé, a gente entende que não existe vida. É o que a gente está dizendo desde o primeiro episódio, né? Quase já 2 anos atrás, né? Já está perto de completar 2 anos de podcast. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e sou professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. O professor Cláudio Ivan de Oliveira, ele é psicólogo, doutor em psicologia também pela UNB, ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade e tem uma formação em teoria social. O professor Cláudio, ele é professor de história e epistemologia da psicologia da PUC de Goiás. O professor Anderson, ele é filósofo, sociólogo e teólogo. Ele tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um doutorado em teologia pela EST de São Leopoldo do Sul. Lembrei no episódio passado, também me lembro agora, cada um de nós tem aí uma história também de publicações em periódicos acadêmicos. No caso do professor Anderson, além dos periódicos acadêmicos, ele já publicou textos na Gazeta do Povo, né, e na revista Ultimato, além de alguns eventos acadêmicos que ele realizou ao longo do tempo. Bem, vamos retomar então o nosso tema. Esse é um tema denso, às vezes a conversa pode ficar um pouco difícil. Eu quero fazer uma recomendação para o nosso ouvinte, quem acompanha a gente. Às vezes você pega um momento, né, de um episódio, de uma conversa aqui, tente conectar o que você está ouvindo naquele momento com o todo. Tá? Porque às vezes você ouve algo sendo dito de forma isolada, isso pode produzir uma compreensão equivocada. Às vezes a gente faz perguntas complicadas aqui, né, mas são perguntas que estão sendo gradativamente respondidas, tá? Para a gente não ser interpretado como alguém que está fazendo mal em vez de fazer bem, né? O que a gente quer é fazer bem para a fé das pessoas, alimentar a fé das pessoas. Mas isso vai acontecer se você montar o quebra-cabeças de tudo que a gente está falando. O que a gente está falando aqui está direcionado para questões que fazem parte do mundo real, né, da vida de cada um de nós. A gente tratou da experiência humana, do sofrimento humano, né, da soberania de Deus, da ação providente de Deus. Nesse último episódio, a gente avançou um pouco mais nisso e vamos retomar então. O professor Anderson começa dessa vez? Eu queria começar com uma pergunta que eu quero que o quero levantar essa pergunta e quero que o professor Timóteo, o professor Cláudio me ajude nisso. Quando nós falamos assim nos cultos, nas canções, que Deus é soberano, quando a gente canta, o que a gente pensa sobre isso? Vai lá, professor, em contribuição do senhor primeiro. Eu tenho um receio de que a gente pense pouco enquanto está cantando. Eu tenho um receio de que, principalmente num ambiente de culto, onde se cria um clima mais emocional, né? Eu acho que a gente é muito pouco chamado para pensar, é mais para sentir. Então eu acho que a gente diz muita coisa sem pensar exatamente no que a gente está cantando, né? Sem tentar entender se aquilo faz sentido ou não e qual é o sentido, né? Tem a música antiga, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Bem, eu acho que se parando para pensar com calma,
Eu acho que o sentido ali é de que é alguém que está acima da própria criação e que, portanto, tem o controle de tudo isso, né? Eu, eu, eu lembro de uma reflexão que o senhor fez há muito tempo, só que aí eu já estou interpretando à luz do que eu tive o privilégio de ouvir. Numa comunidade que a gente teve, o senhor falava, olha para a complexidade de todo o universo, né? Olha para um Deus que é o criador de tudo isso e que tem e que administra tudo isso. O que é a complexidade dos meus problemas? O que é a complexidade da minha história sozinha comparado com a complexidade desse todo? Então, eu acho que um Deus soberano seria um Deus que tem sobre o seu controle competente ou administração competente todas as variáveis de tudo que existe, né? De toda a realidade, seja percebida, seja não percebida, seja que eu consigo apreender, seja que eu não consigo. Professor Cláudio. Eu acho que essa expressão ela aparece em muitas canções, né? Tu és soberano. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Eu acho que existe uma tentativa de legitimar uma crença de amparo ontológico, né? A crença de que as possibilidades negativas da minha biografia, da minha vida individual e também aquelas que dizem respeito à história, não é? No caso do Brasil, por exemplo, a igreja evangélica se envolveu muito com expectativas políticas, não é? Então a ideia de Deus ser soberano, não é? Se busca aí uma experiência de alcalinização do sistema de crença, produzindo um senso de amparo ontológico que tem a ver com o que o senhor falou no podcast anterior, não é? Eu acho que quando se pensa que Deus é soberano, se está pensando que ele interfere, intervém, no sentido de nos livrar das possibilidades negativas que nós tememos. Agora, se de fato a gente compreende o conceito de soberano como sendo um conceito que arremete no sentido de Deus que controla todas as coisas, a gente vai ter dificuldade de compreender muita coisa nos relatos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas vamos colocar do Novo Testamento. Quando Deus é soberano ou se apresenta como Deus soberano, a gente aponta para um fato, de que ele exerce controle absoluto dos céus, e de lá ele reina. O fato é que a gente não entende que essa capacidade de controle dele relativiza a nossa capacidade de exercer escolha. De exercer, não entendi. Escolha. E aí nós temos uma polaridade ou uma polarização, soberania e liberdade humana. A soberania e liberdade humana acaba se despontando como conceitos que são antitéticos. São conceitos que se defrontam de forma violenta, de maneira que quando se diz que Deus é soberano, se quer dizer que o homem perdeu a capacidade de exercer a sua escolha. Se ele é soberano, eu não sou livre. Não sou. Porque o controle ele exerce. Se ele exerce o controle absoluto, então não há espaço para se fazer algo. A liberdade não existe. Você não escolhe o casamento. Aí entra a doutrina dos calvinistas, de que a teologia dos decretos, né? Tudo que existe, todo movimento, é uma má interpretação que os calvinistas fazem do Salmo 139.
de que todos os meus dias foram determinados, né? Então, havia um decreto e uma determinação para todos os fatos que ocorreram na vida do salmista. Isso é complicado. Eu não quero entrar muito em temas relacionados à Bíblia, a estudos da ciência bíblica, mas nós temos divergências entre abordagens. Por exemplo, quando Paulo, que é muito provavelmente ele é um expert, ele é um rabino, ele entende, ele é um cara que leu bastante, estudou bastante a Septuaginta e, sobretudo, a tradição mais poética dessa tradição hebraica. Eu penso que ele tinha consciência de que houve exageros, né? Alguns exageros, ou pelo menos se levaram alguns salmos, e aí os salmos eu compreendo como uma espécie de teologia dogmática do judaísmo tardio, né? Então, as afirmações que se iriam fazer acerca de Deus se fizeram através da poesia hebraica. Isso também é um problema. Isso é um problema, porque há espaço para a liberdade. A liberdade ela tem que coexistir nesse espaço em que a soberania exerce controle. E aí a gente tem que saber exatamente o que significa exercer controle, Deus que exerce controle. E eu estou me lembrando aqui da época, 2022, né? Que os evangélicos falavam muito assim, Deus está no controle, não é? Está na mão de Deus, né? Sim. Tipo assim, então, se está na mão de Deus, me diga o seguinte, para vocês que acreditam, então, que o significado do estar na mão de Deus, Deus está no controle, vai chegar onde vocês querem, não é? O processo. Vocês estão orando, para que o processo chegue aonde vocês querem que ele chegue. Chegou? Deus perdeu a sua soberania, então? Ele foi vencido pela negatividade? Então, veja bem, o Podenberg ele faz uma definição do que é soberania. O Deus soberano é aquele que se apresenta no rito, na liturgia dos fatos históricos, como o Senhor do futuro. Agora me diga lá, como é que a gente entende isso? Deus como Senhor do futuro. E lá o Podenberg faz questão de colocar o S em maiúsculo, né? Ou seja, ele é Senhor com S maiúsculo. Portanto, é aquele que exerce domínio no futuro a partir do presente. Portanto, os movimentos são orquestrados. Segue uma sequência de comunicação teleológica entre os fatos que torna o desvio dos fatos no futuro algo impraticável, algo impensável. Então as coisas estão convergindo, todas as coisas estão convergindo. Mas para estar todas as coisas convergindo para a direção certa, Deus está interferindo diretamente nos fatos e, portanto, privando a pessoa humana do exercício da sua própria liberdade? Uma pergunta. A gente quer entender isso. Qual a relação entre soberania e futuro? Entre soberania e liberdade da pessoa humana? Liberdade de escolha? Porque se nós não temos a liberdade de escolha, a gente tem que parar de sentar para reunir para falar sobre temas, sobre política, sobre vida social, sobre casamento, matrimônio, monogamia, etc. Nós temos que parar de falar sobre muita coisa, ou quase tudo. Temos que nos diminuir o nosso tamanho insignificante de criaturas que não têm competência para nada. A gente não tem competência para nada. Bem,
Se a gente não tem competência para nada, então significa que o afastamento, a alienação que acontece logo depois da queda do homem, produz uma mortificação da inteligência. O homem passou a ser progressivamente emburrecido no contexto da pós-queda. E se ele foi se tornando progressivamente emburrecido, como é que ele é chamado lá, ele é chamado para exercer escolha lá a partir da experiência do povo hebreu com o advento da lei de Moisés. Como é que a gente entende isso? A lei, ela existe por quê? Ela existe para quê? Então tem um porquê e tem um para quê. A gente não entende exatamente por que a lei existe, mas certamente a lei existe, e esse é um tema que está relacionado com a perda da competência. A competência da liberdade humana, no sentido de que, a partir da queda antropológica, o homem perde o conselho, o homem perde a sua capacidade, eu diria, lógica, de estabelecer elo entre a liberdade e fatos construídos. Então, os fatos que são construídos não têm uma relação imediata eu diria, de causa e efeito com a liberdade que existe para exercer a escolha, para tentar estabelecer uma relação entre o presente e o futuro, uma relação em que o futuro seja minimamente previsível. Minimamente previsível. Porque se ele não é minimamente previsível, então ele ganha um poder, uma capacidade de destruir a psicologia humana tal que não haverá possibilidade de se viver sem ansiedade. E ansiedade, eu estou dizendo ansiedade em alto grau, uma ansiedade patológica. Existe uma expressão no grego, lá do Novo Testamento, que aparece no texto de Paulo, que sugere essa relação, eu diria, esse eu diria, esse surto da própria capacidade projetiva da fé, de aceitar que o futuro é sempre mais mistério do que conhecimento. Porque o futuro é algo que estabelece uma distância entre a vontade do eu e a sua realização. A vontade do eu. Eu estabeleço, olha, eu quero ter uma vida saudável por 50 anos. O que eu faço? Eu vou começar a comer de forma sadia. Vou passar a comer menos carboidrato, vou passar a me alimentar mais de proteína, e etc, etc, etc. Então eu estabeleci uma relação entre presente e futuro aí. E aí o meu futuro se torna minimamente previsível. Então essa é a relação. Bem, mas a gente, ao admitir que isso é possível, a gente admite também que a nossa liberdade está em exercício. E, portanto, nós não somos frutos de uma ação determinista por parte de Deus que relativiza a nossa competência de exercer a liberdade para realizar escolhas. Então, se Deus introduz, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, se de fato isso aparece no Novo Testamento por vontade de Deus e é colocada na mente do Paulo e comunicada à comunidade, àquela comunidade de fé, significa que a liberdade existe e existe em Cristo e, portanto, se a liberdade existe para o ser humano realizar competência moral,
significa então que nós vamos ter que achar um espaço para ela nesse universo em que o controle de Deus pretende se impor como uma ação totalitária. Nós estamos vendo esse tema hoje, é um tema caro. A lei, até que ponto a lei não compromete o exercício da liberdade? O excesso de lei, até que ponto não compromete o exercício da liberdade? Porque à medida que a gente tem que descobrir as leis e obedecer e nos sujeitar aos ditames das leis, a gente geralmente obedece a lei, mas não pensa sobre a obediência. Por que eu tenho que obedecer? Essa reflexão a gente não faz. Então, significa que o senso de justiça nem sempre pode ser exercido numa sociedade que está reproduzindo muito rapidamente as suas leis, o império das leis. Lei em excesso produz senso de justiça de menos. E o que é o senso de justiça? É a aspiração da liberdade. O judeu, ele valorizava, em certo sentido, as promessas de Deus que mostrava que o reino se daria dentro da história. O reino de Israel, com o seu Messias, se daria dentro da história. Depois que eles passam por várias experiências de cativeiro, essa crença passou a ser relativizada. E eles foram abandonando essa crença e foram deslocando a sua crença de que a salvação se dá dentro da história para a crença de que a salvação se dará para o fim da história. Portanto, eles criam um ambiente para proteger a fé contra ela mesma. A fé escatológica, ela produz certas certezas que, se colocada em prática, compromete a própria vitalidade da fé. E esse é um problema que foi produzido dentro do ambiente evangélico. As concepções escatológicas de soberania e liberdade escatológica acabaram colocando em xeque o fato de que, sem o exercício da liberdade, não se pode pensar nem a soberania de Deus e nem o desfecho histórico de uma escatologia da história. Então, tudo isso está relacionado com as escolhas. A expressão quem perseverar, aquele que perseverar até o fim, se mostra, então, a relação entre consciência humana, liberdade e caminho para o desfecho escatológico de um processo. Então, eu perguntei agora há pouco para o professor Timóteo, né? Ele diz, olha, o seguinte, às vezes a gente usa os conceitos, mas sem pensar nos conceitos. Eu acho que é isso, aí. Eu acho que dentro da igreja evangélica se pensa muito pouco nos conceitos quando se usa eles, mas não é só no momento litúrgico do cântico, é da pregação também. Porque a gente até hoje não conseguiu acomodar nossa teologia da história com o conceito de soberania. Porque a história é a história da negatividade, dizia o Hegel. A história não é a história da positividade. E o Hegel dizia, por causa disso, é que a felicidade não pode ser projetada para a história, para dentro da história. Então, o que o Hegel está querendo fazer é preservar a fé contra ela mesma. Quer dizer, é de um otimismo cego. É aquela pessoa que colocou na cabeça que tem que sempre esperar o melhor da vida, do futuro e da própria fé. E a fé, quando não recebe essa proteção de Deus em relação à ameaça do futuro, então ela pode se adoecer. A gente falou sobre esse tema lá. Ela se adoece. A gente acredita que nós estamos protegidos em tudo e em todas as circunstâncias. E essa foi a questão levantada no filme, o livro de Eli. Então Deus é totalmente bom o tempo todo, pô, mete o tiro na barriga do cara.
Você vai morrer agora, não tem jeito. Nós não temos antibiótico aqui. Essa bala vai produzir uma infecção no seu abdômen, você vai morrer, pronto. E eu quero ver lá, no último do suspiro, eu quero ver você falar, Deus é bom. E ele cumpre o propósito dele, mas ele não é poupado. Olha, ele vai com Jesus para a situação do crucificado. Nós não temos. O problema é que Deus não sente. O Jesus não sente. No momento da cruz, da crucificação, ele não sente a presença. Ele sente o silêncio. Preste atenção. É sentir, ou sensação, ou é capacidade de discernir a realidade a partir de um sentido. Então, quando a gente fala de sentido, qual é o sentido disso? A gente está estabelecendo uma relação racional entre o fenômeno vivido e a minha capacidade de perceber o seu significado para a minha vida. Eu perdi uma filha. Esse é o fenômeno que ocorreu. Qual é o significado disso para a minha vida? Daqui para frente. É estabelecer esse nomos. O problema é esse, é o nomos, é o telos. E ele tem que estar no interior, ele não pode ser visto, ele tem que ser discreto. Ele tem que ser impercebível. Por isso que o Lutero chamava o Deus de abscônditos. Abscôndito nesse sentido, ele permite, ele está conduzindo um fato, ele está presente no fato, mas ele não se deixa ser percebido naquele fato e naquela circunstância. Mas, bem, eu quero pontuar aqui, mais uma vez, o conceito de competência. Porque se competência, se providência é capacidade diretiva ou criatividade diretiva presente em toda situação, dizia o Tillich, e aí ele está sendo hegeliano nessa afirmação dele, significa que na história Deus se confunde nela. A competência é tanto competência para se mostrar através do paradoxo, como se mostrar através da contradição. E o problema é tanto entender o paradoxo quanto entender a contradição. O paradoxo da providência. São coisas que aparentemente não poderiam coexistir numa mesma circunstância, no mesmo tempo. E existem. Por exemplo, por que me desamparaste? Aí ele entrega. E depois que ele entrega, a história chega ao seu desfecho. Quer dizer, o cume redentivo da história. Com a morte do Cristo, não é o fracasso de Deus que se estabelece na história humana, mas é o triunfo da história da salvação. Se é o triunfo da história da salvação, então ali a existência, a realidade de Deus se confunde com a experiência humana, que vira história. A história da redenção. A história da redenção. E aí nós precisamos carimbar isso aí. E o que Deus faz para carimbar isso de forma definitiva? Ele chama. E é um fato exclusivo. É um fato que nunca houve na história, é um comparativo. Ele chama a existência o seu filho revestido de um corpo que não mais se cederá aos caprichos de uma história que mata todos os seus não estou querendo usar a palavra aqui, mas me fugiu a cabeça. Mata todos os humanos, os seus testemunhos, né? Quer dizer, nós nascemos e lá de cedo os nossos pais começam a colocar e criar consciência da nossa finitude, da nossa mortandade. Quer dizer, lá de 3, 4, 5 anos, a mãe e o pai já começam a falar, não faz isso não, senão você morre. E a gente pensa, o que significa morrer? Quer dizer, significa deixar de existir. Então, nesse sentido, o ateísmo
afirma que a inexistência de Deus se dá pela afirmação da ausência de Deus. E a ausência de Deus é uma variável que não altera o sentido da realidade. Se não altera para o bem compreendido sentimentalmente, então significa que Deus não é necessário. Por que ele é necessário? Se for mais um para ocupar o espaço do nada, que a gente fique no vazio mesmo. Olha, eu sei que minha esposa talvez não vá assistir talvez ela assista, mas eu acho que não. Ela diz que às vezes tem dificuldade, né? Dado a complexidade do raciocínio, ela tem dificuldade de chegar até o fim. Mas eu acho que, considerando o fato de que eu e ela participamos de uma mesma experiência, a experiência da perda de uma filha, no momento em que essa filha representava muito para a gente, então, tanto para ela quanto para mim, aquele foi um momento em que nós tivemos claramente uma experiência que passou a nos ajudar a ver Deus como um pai que abandona. Um pai que abandona o seu filho no momento que o filho estende a mão e diga: não me abandone, não me deixa morrer. Sabe aquela cena que passou em filme, quando o pai está segurando a mão, é o Thanos? Ele segura a mão e de repente a menina cai e ela cai Joga assim. a menina. Ela cai assim. Quer dizer, ali existe um contraditório. Porque o arquétipo do pai não é aquele que mata, mas é aquele que cura. E ali entra em cena um arquétipo demoníaco de pai. O arquétipo que é demoníaco por quê? Porque desampara, porque lança o filho, a filha, para a condição de desamparo. Desamparo psicológico e desamparo ontológico. Então ali, o morrer seria o de menos. A morte ali acontece antes da morte. A morte acontece quando ela está caindo, vendo que quem a atirou para a morte foi o próprio pai. E aí nós temos a experiência da contradição ali. Quem tinha que me salvar foi aquele que me matou. Isso é a experiência da contradição. Então Deus cria o homem para a vida. O fato é que o homem, depois da queda antropológica, ele não consegue mais viver para a vida. Ele consegue viver para a morte. A morte passa a ser a finalidade da vida. Então, quando ele nasce, quando a criança vem ao mundo, ela não vem para viver. Viver para a vida. Ela vem para viver para a morte. E o relógio começa a funcionar. Mas em sentido de contagem. Está passando. Cada segundo. Está diminuindo a distância entre a vida e a morte dessa pessoa, dessa criança. Isso tudo produz interrogações. Isso tudo produz perguntas que vão questionar diretamente a competência de uma criação que foi criada, e sobre essa criação houve o reconhecimento do próprio Deus, que a criação era boa. Portanto, tinha que funcionar de acordo com a finalidade pela qual foi criada. Portanto, a criação não foi criada para gerar morte. E aí nós temos uma situação de paradoxo. Porque nessa trajetória histórica, a morte, a vida nasce para a morte. Mas lá no crucificado, essa experiência se modifica. Uma vida que nasceu para a morte acaba condenando a morte para a vida. Olha a inversão. E aí não é mais a contradição, aí é o paradoxo.
É um assunto difícil, né? Eu imagino que quem está me escutando agora, você, era muito mais legal quando você estava falando sobre matrimônio, monogamia, eram temas mais interessantes, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui que teologia também, ela se torna necessária, teologia da fé, teologia da existência na fé, da vida na fé, porque isso tem sido razão para pessoas saírem facilmente da fé, sair facilmente da igreja, da vida comunitária. Porque o que o pastor fala lá na frente nem sempre acontece aqui na minha vida. Ele fala que Deus me guarda o tempo todo. Na minha vida eu estou acostumada a me sentir abandonada por Deus. Tem muitas mulheres que já falaram isso para mim. Eu não consigo entender esse Deus dos pastores que falam que ele guarda, que ele protege. Quando na minha experiência pessoal eu me sinto muito mais abandonada por Deus do que guardada e protegida por ele. É a experiência de muitos homens, de muitos rapazes que estão em conflitos com a própria identidade. Não entende o sentido, não há finalidade para isso. Há uma contradição, por quê? Porque há uma ruptura entre a criação e o seu significado. A gente entende que se a criação, se algo foi criado com uma finalidade tal, essa finalidade não pode ser destruída disso que foi criado. Preste atenção, você que está me ouvindo. A inversão acontece. A liberdade, ela produz uma anomalia na criação de Deus. Ela é usada para contrariar o significado de preservação que deveria perdurar na vida humana por toda a criação. Tem uma árvore lá com fruto da vida. O Adão quer se alimentar, ele quer preservar a vida mesmo depois que transgride a vontade de Deus. Deus manda tirar ele do Éden. A promessa é, para viver no Éden, tem que racionalizar as possibilidades da escolha. Não dá para consumir tudo que se quer. O Adão pensou que daria para fazer tudo que ele queria. E ele come, depois que ele come, ele descobre que não poderia ter comido, porque tudo modifica. A realidade modifica, o corpo modifica, a psicologia modifica, o modo operacional do eu modifica, e aí vai. São muitas mudanças que ocorrem na pessoa humana, na consciência humana. E o homem passa a ter dificuldade de lidar com todas essas dificuldades. E uma delas é atribuir sentido às coisas que ocorrem na sua própria vida. E aí é que está o problema. Essa é a nossa dificuldade. É porque nós criamos o conceito de competência, mas criamos um conceito positivo de competência. E, portanto, é competente quem sempre opera para satisfazer as expectativas que eu tenho em relação à competência dessa pessoa. Quando ela não satisfaz, eu a chamo de incompetente. O mesmo a gente aplica em relação a Deus, à providência. Quando nós queremos atribuir o conceito de providência, conceito de suficiência, de competência, então fica difícil entender essa relação quando uma queda ocorre e quando essa queda, depois de ocorrida, ela produz um processo de morte que não tem mais como ser revertido. Portanto, a criação perdeu o seu sentido teleológico, o seu sentido escatológico também. Bem, essas são questões complicadas e a gente está só tentando entrar um pouquinho. Nós estamos aqui na propedêutica, né, no início, na parte introdutória do tema, e as coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis
À medida que, por exemplo, o sinal da cruz passa a ser emblematicamente o sinal da consciência ascética, que a ética cristã exige de cada cristão. Portanto, a gente aceita os imponderáveis, incluindo a morte como um deles, não é porque a gente tem fé, é porque a gente é convidado a preservar a fé, acolhendo uma teologia que nega o sentido positivo. Ou eu queria falar positivista, mas fica um pouco complicado. Um sentido positivo de fé. Esse sentido positivo é aquele que espera sempre a proteção. O Salmo 191. Ali nós temos a exposição de um sentido positivo da fé. Então, ela protege, ou o indivíduo que a porta é protegido o tempo todo de tudo. Olha, quem está numa religião, ou quem se associou a algum tipo de confissão religiosa, vai ter dificuldade em aceitar isso aí. Vai ter dificuldade em aceitar que a relação entre fé e imponderabilidade é uma relação que não tem como ser desparadoxalizada. Então, para quem está me ouvindo aqui, eu quero dizer palavras mais claras. Coisas inusitadas, imponderáveis, coisas incompreendidas vão continuar acontecendo, vão acontecer. E você não pode se preparar criando uma visão pessimista e ascética de relação presente e futuro, para se proteger do pior. Não é isso. O sentido não é isso. O sentido em que a fé fala, olha, existe o hiato, existe o déficit ontológico, mas o que vocês não podem perder é a confiança de que a soberania de Deus não depende da relativização dos benefícios que o ser humano, a pessoa humana, sempre quer obter. De tudo quanto é experiência que representa o negativo. As pessoas sofrem porque elas querem superar o sofrimento no futuro. Eu estou sofrendo agora, mas no futuro tudo isso será superado. É assim? É assim que a gente vive. Hoje eu estou pobre, mas no futuro eu viverei uma vida de rico. Então a gente faz teodiceia do futuro. A gente sempre projeta para o futuro a superação de uma condição vivida no presente. É isso ou não é? É isso. E aí a gente vai, para garantir e para selar essa expectativa, essa teologia do futuro, a gente vai lá na igreja e fala assim, olha, agora eu estou protegido. Agora a minha crença está protegida, o meu sistema de crença está protegido. Aí vem a Covid e, puf, mata. Mata milhões de pessoas. E deixa o pastor sem resposta na igreja. Aí, para ficar mais complicado, esse pastor vê um doido aí, um pastor meio deslocado, e fala assim, olha, Deus não vai permitir que mais ninguém morra de Covid. E ele vai e fala, do lado do Bolsonaro. Aí eu falei assim, aí misturou tudo. Agora parece que o Estado virou religião. E eu falei, e agora? Deu vontade de pegar um avião supersônico e ir lá para Brasília. Chegar na hora, do cara tá lá presente ainda, dá um cascudo nele e fala assim, não fala uma porcaria dessa não. Você tá falando uma porcaria dessa, vai matar a fé você vai matar a fé de pessoas mais do que a Covid. Nós não podemos controlar Deus. Deus não dá para ser controlado. O que Deus faz, o que é providência, os movimentos da providência não tem como ser controlado pela racionalidade humana. Não tem como ser. Paulo entendeu esse limite.
Por isso que ele introduz a expressão são imponderáveis, são Insondáveis. insondáveis, que tem o mesmo sentido de imponderáveis. Não se perscruta, não se sabe qual é o sentido, para onde isso está levando, por que Deus permite acontecer. A resposta a essas perguntas, a fé cristã não oferece. E, portanto, se o Schaeffer fosse sensato, ele não escreveria o Deus que intervém. É prometer o céu, trazer o céu para a terra. Os calvinistas vão pular dessa altura agora. Esse cara está falando demais. Temos que eliminar esse cara. Se tornou um problema para o nosso sistema calvinista no Brasil. Eu estou tentando mostrar a coerência da própria sentença estabelecida. Tem mais gente morrendo de fé dentro da igreja do que fora da igreja. Quem está matando a fé dessas pessoas? Eu vou dizer quem. É a pregação. São os pregadores e as pregações. Eu já achei muita fé em pessoas que nem frequentam a igreja frequentam. E eu fiquei admirado. Não foi o que Jesus teve? A experiência com aquela Ciro Fenícia? Eu não achei aqui em Israel uma pessoa com a sua fé. Aquela que mendiga as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos. Aí Jesus, uau! Eu falei que a minha vocação é só para os judeus. Ele disse, mas a gente precisa da sobra, senão a gente não consegue manter-se em pé. E Jesus, olha só, ela acredita que a gente pode agir em favor deles, mesmo quando a nossa obrigação é agir só a favor dos judeus. É o que Jesus estava dizendo. Não foi isso que o evangelista disse? Que ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. O Ciro Vinícius chega lá e fala assim, olha, a gente se contenta com as migalhas dos pães que caem na mesa. A gente está precisando. Aí Jesus diz, olha, ela não faz parte de nenhuma sinagoga, mas eu nunca vi uma fé dessa tão impressionante. Vem o da guarda pretoriana. A senhora, eu exerço a autoridade. Eu sei como é que isso funciona. Então o senhor não precisa ir lá na minha casa. Ele estava constrangido, preocupado em se comprometer com o governo romano. Então vai, daqui o senhor fala, seja curado, ela vai ser. Porque em relação à palavra do senhor, a autoridade. Então, Jesus falou assim, olha, fiquei impressionado. Que fé é essa? É uma fé que confia. Então, se os discípulos tivessem essa fé que confia, eles não teriam ficado atormentados como ficaram quando o barquinho estava no meio da tempestade. Confiar significa aceitar viver, assumir a possibilidade de experimentar o prejuízo, onde não se quer experimentar. Então, quando se poupa demais de Jesus, olha, quem preserva demais a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida pela fé, ganhá-la. Quer dizer, perde por minha causa. Quer dizer, o sentido é da fé, do seguimento. Jesus diz, olha, você quer ter tudo? Quer. Então vende tudo que você tem. Quer dizer, você quer ter a vida eterna? A vida eterna não é tudo? Na fé? Então perde tudo que você tem. Distribui entre os pobres e vem. O cara, não dá. A minha propriedade vale mais do que isso aí. Não dá, é muita coisa para vender e distribuir. Como é que vai ser minha vida depois disso? Então, essa experiência, eu estou tentando aqui, nós vamos fazer a apresentação de uma tese de um intelectual muito importante, Michel Louvier, onde ele fala do sentido da história. Trabalhar esse conceito, sentido da história. Mas não é só o sentido da história, é o sentido do sofrimento. O professor Cláudio vai trazer essa reflexão para a gente a partir da leitura do Victor Frankl, né? E nós vamos falar também sobre o sentido da experiência humana. Eu acho que um pouco disso aí, quem pode nos contribuir
pode contribuir para a gente é o Chile. Ele pode fazer essa. Então, vamos tentar pensar um pouquinho nesses temas e continuar de olho no conceito que ainda é enigmático, o conceito de soberania. Porque se a gente compreende calvinisticamente o conceito de soberania, game over para a nossa fé. E aí, não tem jeito. A gente vai ter que negar. Viver esse convite a uma fé da negação, uma fé ascética, uma fé que despreza o sentido da morte, o sentido do luto, o sentido do sofrimento. O que se aprende com tudo isso? A vida é um aprendizado, é um acúmulo de aprendizado, e nós temos que aprender com tudo. Portanto, entende isso. Esse é o paradoxo. O que era para causar morte está produzindo vida. Como é que é isso? Como é que é isso? Como isso é possível? É isso aí. Mas você vai ter que entender dessa forma. Vai ter que passar a viver uma relação menos demoníaca com o sofrimento. Essa coisa assim, tudo que é sofrimento é do demônio. A morte é o demônio que produz, tudo é o demônio. Tudo é o Satanás. Então, o que se aprende com o sofrimento? O que se aprende com o processo histórico? E a construção de uma consciência da fé que atua ou que deve atuar em certas circunstâncias da vida a favor dela mesma, com resistência. Jesus teria pulado da cruz se ele não tivesse entendido isso. Ele falou assim, não vou ficar aqui em cima dessa cruz não. Deus me abandonou, deixa eu pular disso aqui. Não é? Atitude lógica não seria isso. Ah, qual o sentido de eu estar aqui em cima? Se Deus me abandonou. E eu nasci para satisfazer a vontade dele, não foi isso? Minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai, aquele que me enviou? Mas ele me abandonou. Eu estou aqui, sozinho, no meio de 2 bandidos. Cadê meus discípulos? Não tem nenhum ali para me consolar. Tem a mãe chorando, tem a Madalena e tem o filho amado. Só esses 3. E aquela sensação de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Ele entrega a vida. E o paradoxo se estabelece, porque quando ele entrega a vida, o processo, a providência converte essa entrega em reconstrução da vida a partir da morte. Isso é o paradoxo. Isso aí é o paradoxo. Mas ele teve que confiar. Em ti entrego a minha vida. Professor Cláudio, ainda como pastor Cláudio, fez uma afirmação que eu demorei muito tempo para entender. Né? E numa pregação ele falou: Deus nos adoece para nos curar. E, ele construiu o desfecho, né, o sentido disso, mas mesmo assim é uma afirmação muito forte. Né? Tem, eu acho que esse sentido que o senhor está dizendo. E é assim que eu assisto a novela Os 10 Mandamentos. Eu acho aquela novela extraordinária. Alguém pode pensar, mas é brega demais. Isso é muito brega aquela novela. Não. É extraordinária aquela novela. É porque tem que saber ler o que está por trás do que está sendo dito, construído ali. Mas é uma coisa extraordinária. Olha, a questão é que nós temos que aprender a perder o medo do medo à medida que a gente caminha na fé. Então, a fé, ela vai se tornar uma fé confiante cada vez que ela tiver a capacidade de desdramatizar as imposições da psicologia do medo. Então, veja bem, o seu Deus te negou, então desça da fé. Salva-te mesmo, não foi o que o outro ladrão falou para Jesus? Se és o filho de Deus, salva-te mesmo. Desce aí da cruz, pô. Ali, o medo já tinha perdido a força. Mas a desdramatização
que é operada pela fé na psicologia do medo, admite a experiência do negativo como sendo necessária. Necessária. Então, ao invés de correr, a gente paga para ver. Então, quem está em Cristo não tem medo de tomar alguma coisa que sugere, ó, isso aí está envenenado. Não, considera que eu tenho que saber interpretar isso. Hein? Senão daqui a pouco todo mundo vai pensar coisa besteira aqui do que eu estou falando. Mas é perder o medo, é desdramatizar. A construção de um futuro nebuloso se dá pela psicologia do medo do ego. Então, a nossa composição psicológica vai produzindo a neurose da desconfiança. Lembra aquela expressão que a fé ela não pode ser assentada sobre a realidade daquilo que se vê? Porque isso seria a negação da própria fé. Então Paulo diz isso no capítulo 8. E ele diz, olha a expressão, porque o sofrimento do tempo presente não há como ser comparado com os que hão de ser revelado. Eu acho que eu falei muito baixo. Depois você aumenta o som lá, viu, Ramires? Medo do medo. Nós precisamos vencer essa grande psicopatologia do mundo contemporâneo. A única forma que isso pode acontecer é quando Paulo diz, eu estou bem certo que nem o presente, nem o futuro, nem a vida, nem a morte, nem isso, nem aquilo, nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a confiança, não é a certeza da fé, é a confiança da fé. Nós perdemos a confiança da fé. Isso é apresentado de forma representativa na circunstância em que o barco é ameaçado de sucumbir nas águas, com Jesus presente. Então, puxa vida, já pensou? Se Jesus, mesmo dormindo, tivesse presente e a gente vendo ali? Não precisa ficar desesperado, não. Se ele está dormindo, é porque ele é o único entre nós que tem a confiança plena da fé. Falta isso nos outros. Por isso que todo mundo fica aflito. E o Jesus está dormindo, descansando. Devia estar num sono profundo. E ele levanta e fala, homens de fé desconfiada. Aí nós temos a contradição. E uma forma de paradoxo também. Porque ali a fé, ela chama para a existência daquele momento o pavor, o medo excessivo. Nós vamos morrer. Oh, Jesus, nós vamos aqui morrer. Aí Jesus levanta. O que está acontecendo? Ele para a tempestade. E os caras ficam fascinados com isso. Porque ele conseguiu silenciar a voz do vento e acalmar a tempestade. Mas não conseguiram confiar nos cuidados de um Deus que não nos preserva da tempestade. Essa é a dialética da história da salvação, da redenção. Essa é a dialética. Ele diz, entra no rio, você não vai afogar. Eu disse, não, aquele rio não dou conta com ele não. Ele tem 3, 4 metros de profundidade. Entra no rio. Não, vamos fazer o seguinte, então passa no fogo. Não tem jeito. Vai queimar minha pele. Vocês não confiam mesmo, né?
vocês não confiam mesmo, vocês não confiam nunca. Portanto, o maior prejuízo que o pecado produziu na pessoa humana, na consciência humana, tem a ver com a perda da confiança da fé. Então vamos começar a partir dessa conclusão, vamos continuar os próximos episódios, né? Vamos continuar refletindo sobre o tema. A gente pode, se vocês fizerem perguntas, mas se não tiverem, eu acho que é mais do que satisfatório o que a gente falou aqui, né? Nós temos aí uma hora, né? Então vamos parar por aqui. Um tema que eu falei isso no início, vou repetir, extremamente importante, ir montando um quebra-cabeças. E ouvindo os episódios e montando um quebra-cabeça. Sei que a gente vai e vem, mas eu acho que para quem vai ouvindo, vai compreendendo o sentido que a gente quer dar. O que a gente quer produzir, qual é a tarefa que está sendo cumprida aqui. Acho que é algo para se ouvir de novo, e depois olhar para a vida e para ler e reler, acho que até reler a própria experiência a partir disso. Né? Às vezes, de vez em quando, eu lembro de uma oração que eu fiz lá quando eu era meio menino ainda. E eu pensei assim, falei pro vento. Passaram-se anos e anos, eu esqueci daquilo, sofri por causa daquilo. E aí eu olho de novo e falo, mas de alguma maneira a resposta veio, né? Não na hora e da forma como eu queria, mas a, houve um encaixe de uma peça que eu não tinha como entender lá atrás. Eu acho que não só no sentido do tema que a gente está refletindo, mas também no sentido de ir montando quebra-cabeças dessa sequência de reflexões aqui. Não, aquele cuidado de não se prender a uma pergunta ou uma questão que pode aparecer para quem pega despercebido como uma ponta solta. Essas pontas elas têm que ser emendadas dentro do todo. Né? Eu queria então que a gente não faz há muito tempo isso, né? Eu queria que a gente fizesse uma oração por aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Não é por aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, é por aqueles que estão com o coração esmagado, que nos ouvem nesse momento. Eu queria que o professor Cláudio fizesse uma oração por eles. E aí a gente, então, passa a palavra ao professor Timóteo, então, dá o desfecho, né? Senhor Deus, nós cremos que estamos aqui porque existe uma luz que precisa ser lançada sobre a vida das pessoas. Eu quero pedir ao Senhor pelas pessoas que nos ouvem e que têm perguntas perturbadoras no seu mundo, pedir ao Senhor que toque a vida dessas pessoas, que o nosso trabalho aqui, Senhor, seja um trabalho que consegue ajudar a partir da compreensão da fé, que as pessoas desatem esses nós sufocantes que foram dados, foram feitos ao longo da vida dessas pessoas. Nós cremos que o Teu Espírito Santo nos toca, nos transforma. Então eu peço ao Senhor que toque a vida dessas pessoas que necessitam nesse momento, papai. Amém. Bem, com essa oração, então, nós encerramos, contando sempre com a sua ajuda para levar esse conteúdo adiante, começando pelo básico, né, que é curtir, compartilhar, que é gratuito e é facinho de ser feito. Se você deseja também dar um suporte financeiro para o podcast, isso de fato vai ser utilizado para produção e divulgação, manutenção do podcast, não vai gerar lucro para nenhum de nós aqui. Faça isso, nosso Pix é o e-mail do próprio podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo episódio.